Fala, peregrino! Já ouviu falar sobre essa frase aqui, ó? O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou o palhaço. Em 2011, saiu um filme brasileiro. Sim, aqui no Peregrino nós falamos sobre filmes brasileiros bons. Um filme dirigido por Selton Mello e o nome do filme é O Palhaço. O filme é uma grande homenagem aos artistas brasileiros, especialmente de todas as áreas, porque o filme faz várias homenagens a artistas que fazem participações especiais da história circense brasileira, da própria história da cultura brasileira. Mas o filme é um filme que me chamou muita atenção, porque o filme O Palhaço não é um filme de comédia. Muitas vezes as pessoas, inclusive, entendem mal, porque quando você fala O Palhaço, fala assim, poxa, tem uma comédia aí. Não é um filme de comédia, é um drama que fala sobre vocação. E eu queria falar muito sobre isso aqui com você, Peregrino, porque muitas vezes a gente tem crises vocacionais e vez ou outra a gente consegue encontrar na arte alguma coisa que aponta um caminho legal pra gente. Porque o filme O Palhaço conta a história de um circo em decadência, e esse circo em decadência, ele está em decadência por várias questões. A própria estrutura do circo é ruim, a administração do circo é ruim, você percebe isso logo no começo, lá nas primeiras cenas. Por conta de o circo ser administrado pelo pai do personagem principal do Selton Mello, que é o palhaço Benjamin. E são dois líderes ali, que você tem o dono do circo, que é um outro palhaço mais velho, que ele se chama Palhaço Puro Sangue, e o mais novo é o Palhaço Benjamin. E tem toda uma trupe circense ali. Só que esse circo está em decadência por conta das questões administrativas. Tem questões sociais também. Ali é muito evidente, você vê o filme se passa ali na década de 50, 60, e você percebe ali um declínio da expectativa das pessoas de ir ao circo assistir aos espetáculos. Talvez ali por o surgimento de algumas outras tecnologias na época que tiraram a atenção. O fato é que você percebe que há uma decadência, e você consegue perceber isso por conta da pobreza que é mostrada dos artistas, a necessidade que eles têm ali de dinheiro, o pouco público que aparece em cada uma das apresentações deles, de cidade em cidade que eles estão indo. E tem um outro fator que é muito interessante. Você tem uma questão que é passada de pai para filho, ou seja, o palhaço mais velho lá, que é o dono do circo, que é o Puro Sangue, ele evidentemente está passando o bastão pro mais novo, filho dele, para que ele seja o administrador. E é interessante que o filme já começa dessa forma. Eu gosto muito de ver filme e pegar essa questão da narrativa, da fotografia, da metalinguagem. No começo do filme, o Benjamin, ele faz uma apresentação todo animado, e logo que ele tira o personagem, ele sai do personagem, ele sai ali do palco, ele começa a receber um monte de cargas em cima os artistas chegando e falam assim, olha, eu precisava de tal coisa, eu precisava de um ventilador, eu precisava de dinheiro, uma artista lá fala que precisava de um sutiã, tudo deságua em cima dele. E ele olha pro horizonte e passa, e é interessante que ele é o Benjamin, que é o palhaço pangaré. Passa um pangaré na frente dele, assim, um pangaré de fato sobrecarregado, e é como que o diretor estivesse dizendo pra você o seguinte, olha, o palhaço pangaré, que é o personagem Benjamin, ele tá sobrecarregado. Além dessa sobrecarga dele perceber que um monte de coisa tá em cima dele e o circo tá em decadência, ele tem uma sobrecarga no coração, que é uma sobrecarga vocacional. Ele começa a duvidar da capacidade dele de fazer aquilo ali, ou se ele está no lugar certo. E aí, Peregrino, é por isso que eu tô comentando sobre o filme O Palhaço aqui. Será que você já teve esse momento da sua vida de ter uma dúvida, de repente você tá numa crise, de você de repente tá num emprego em que você pega e fala assim, cara, será que eu tô no lugar certo? Será que eu deveria estar aqui? Ou de repente você tá num ambiente universitário e você pega e fala assim, é esse o curso mesmo que eu tenho pra minha vida? Ou até mesmo num negócio de família, que às vezes a gente vai, acontece muito às vezes da gente dar sequência em jornadas que a família da gente iniciou lá atrás, e de repente você para e questiona, fala assim, cara, será que é isso mesmo que eu deveria fazer? E é nesse ponto da vida do Benjamin, conhecido como Palhaço Pangaré, que a gente encontra ele em dúvida, e de repente você vai percebendo que e é muito bonito essa direção em que o Palhaço Pangaré e o personagem Benjamin, você consegue perceber a diferença.
O personagem, quando tá em palco, ele tá lá fazendo as palhaçadas, mas quando ele sai do palco, aquilo tudo, ele não é alguém que sorri, ele é triste o tempo inteiro. Ando meio sem graça, mas meu nome é Benjamin. Ele tá em crise o tempo inteiro, e as pessoas muitas vezes chegam nele quando ele fala que ele é palhaço, as pessoas meio que fazem alguma insinuação para ele contar alguma piada e ele não tem essa pegada, ele tá desmotivado. E o pai dele começa a perceber isso, o chamado palhaço puro sangue. Começa a perceber isso, começa a tentar resgatá-lo, a tentar puxar ele, até que chega um momento em que ele percebe que não dá mais. E eles estão num diálogo, porque o palhaço Pangaré, o Benjamin, ele tem uma crise, um surto, acaba desmaiando e ele pega e fala pro pai dele: olha, eu não sei se eu deveria estar aqui, eu não sei se eu deveria estar nesse circo, eu não deveria estar fazendo isso. E o palhaço mais experiente lá, o puro sangue, ele solta uma frase que eu amo essa frase. Ele diz assim: olha, meu filho, o gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. Aquilo que a gente sabe fazer. O gato bebe leite, o rato come queijo. E eu sou palhaço. Essa frase, ela é muito simples, mas é muito singela, e ao mesmo tempo singela, mas ela é muito assertiva, porque mostra como aquele mais experiente tinha convicção daquilo que ele era. E por que que isso é importante? Porque a partir dali, o Benjamin Pangaré, ele então sai do circo, ele vai em busca de outros caminhos, ele vai em busca de se encontrar. E ele anda por alguns caminhos, encontra um emprego, ele tinha vontade de fazer a identidade dele, ele faz a identidade dele, ele nem isso ele tinha tido. Ele começa a ir atrás de coisas que ele entendia que trariam dignidade nesse momento da vida dele, uma resposta pro coração dele. E tem uma cena muito bonita que ele faz amigos, ele encontra um trabalho e de repente ele senta-se a uma mesa e esse pessoal que trabalhava numa loja de vender algumas coisas, esse pessoal quando se reúne e se senta à mesa, eles começam a se descontrair ou a ter um momento de descontração quando um desses, um gerente, começa a contar uma série de piadas e o Benjamin começa a olhar para aquilo ali, você percebe no olhar dele que ele entende que as pessoas queriam ser aquilo que ele era e que ele tinha abandonado. As pessoas queriam ser bem-humoradas, as pessoas queriam ter essa habilidade de fazer piada, de contar histórias. E ele começa a ver aquilo e o olho dele, e é muito bonita essa cena, o olho dele começa, eu acho isso fantástico, quando o cinema consegue mostrar isso pra gente. O olho dele começa a voltar a brilhar e ele entender que a vocação dele estava na essência dele, naquilo em que ele era de fato. Ele faz o caminho de volta para o circo, tenta reencontrar o circo do seu pai, o circo da sua família. Uma série de outras coisas vão acontecendo que são muito legais. E a cena que me marca nesse filme é justamente quando o pai dele está numa apresentação, como que dizendo o seguinte: olha, eu tô tocando, meu filho foi seguir o sonho dele, esse é o meu sonho, esse aqui que eu vivo, eu vou seguir o meu sonho. E aí eles estão no meio de uma apresentação, o palhaço Pangaré, o Benjamin, entra de surpresa, aparece lá, o pai dele, e a cena é muito bonita, porque é um ator muito... veja, eu não sei se eu falei isso aqui ao longo do vídeo, Peregrino, mas quem faz o Benjamin é o Selton Mello, e quem faz o Puro Sangue é o Paulo José, um ator de história muito bonita, um personagem, assim, uma figura muito interessante, assim, como artista brasileiro. A cena, ela é muito bonita porque é uma cena muito bem feita. O Benjamin chega, tá tendo uma apresentação, o seu pai olha pra ele, e há um silêncio muito bonito, e o pai se surpreende do filho ter voltado, e ele pega e fala assim, o que você tá fazendo aqui? Aí ele fala assim, não, eu voltei, eu tô voltando e tal. Aí ele solta a pergunta, mas por que você tá de volta aqui? Quem é você? Ah, eu sou o Pangaré. Pangaré, eu não conheço nenhum Pangaré, o que você tá fazendo aqui, Pangaré? E aí o palhaço Pangaré, o Benjamin Selton Mello, brilhantemente diz assim, o gato bebe leite, o rato come queijo, e eu sou palhaço. Ah, lembrei! O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou o palhaço. E solta um lindo sorriso e faz lá suas palhaçadas, eles dão sequência à apresentação, e é como que ele dissesse o seguinte, olha, eu tenho consciência, eu
descobri que essa é a minha vocação. Sabe, peregrino, a gente precisa até dar tempo ao nosso coração para consolidar no nosso coração essas questões vocacionais da nossa vida. Nem sempre você que está me vendo, você que está me acompanhando, nem sempre você tem todas as respostas. Aliás, você pode até estar já no caminho da jornada da sua missão e, de repente, em algum momento as coisas não fazem sentido. Esse filme, Palhaço, ele veio fazer sentido na minha vida por volta de 2014, 2015. E eu gosto muito dessa história porque é uma história muito particular que eu vivenciei, porque aconteceu eu estava como pastor titular numa igreja lá no interior de Goiás e aconteceu um fato de uma situação muito triste na igreja em que eu acabei entrando em conflito com um grupo da igreja por questões de eu estar defendendo aquilo que eu considerava o correto, só que por defender o que eu considerava correto, aquilo trouxe um desgaste, um tumulto. Eu tinha tido uma reunião, eu lembro que foi num domingo, eu tinha ido para a escola dominical da igreja, e ao sair da escola dominical eu tive que chamar a liderança da igreja para reunir, tivemos uma reunião tensa. Resultado, eu lembro que eu fui almoçar na minha casa mal, e eu lembro que eu tinha um pensamento na minha cabeça, e o pensamento era, será que isso mesmo que eu quero para minha vida? Será que é isso? Será que é para isso? Será que é para passar por esses problemas que eu fui chamado para isso que eu tô fazendo? Será que é para viver esses estresses da vida que eu tô entregando a minha juventude? Será que eu tô entregando a minha juventude para isso? Pra gente que me desrespeita, pra gente que não me leva a sério, pra gente que não me valoriza? E eu comecei a ter esses vários questionamentos. Eu fiquei muito triste mesmo. Eu tava muito mal. E eu lembro que eu não tinha assistido esse filme ainda. Eu fui zapear a TV e apareceu para mim esse filme O Palhaço, e por causa justamente do ator Selton Mello, eu falei, esse cara faz filmes bons, faz filmes que não são filmes indecentes, são filmes que dá pra assistir sem problema, geralmente, né? E eu fui assistir o filme O Palhaço. Eu lembro que quando terminou essa última cena, eu tava com a minha esposa do lado, a gente tava assistindo, e aí eu me lembro direitinho dessa cena, o Pangaré vira pro pai dele e fala assim, olha, o gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. Eu lembro que eu segurei na mão da minha esposa e eu virei pra ela e falei assim, olha, Patrícia, o gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou pastor. Eu fui chamado para isso. A gente é vocacionado para uma missão, peregrino, e de repente não é fácil cumprir a missão que a gente tem. Vez ou outra a gente sente as turbulências do caminhar. E esse vídeo eu queria motivar você. Se você tem a sua vocação, se você sabe da sua vocação, lembre-se disso. Vá adiante, não desanima, segue caminhando, respira, assista coisas boas que dá aquele refrigério na sua mente. Evidentemente que a escritura é o ponto principal, mas eu acredito na graça comum que Deus usa absolutamente todo esse mundo, esse cosmos, para que a glória dele seja manifesta. E é isso, que você possa, se você está precisando, reverberar e redescobrir ou reanimar na sua vocação, tá bom? A gente volta a qualquer momento, Peregrino na Veia. Falou, galera, é isso aí, até a próxima.